Olá, estou aqui para falar um pouco mais sobre a obra mais recente do J.R.R. Tolkien, A Queda de Gondolin. O livro foi publicado em 2018. Mas espera aí, o Tolkien já não tinha morrido? Pois é verdade. Mas o terceiro dos 4 filhos de Tolkien, o Christopher, passou a estudar os manuscritos deixados pelo seu pai e organizá-los para publicação póstuma. Bom, eu sou o André, estudante de licenciatura em Letras Inglês e Português do Campus Feliz do IFRS, e eu vou falar um pouco mais sobre isso e também trazer uma breve resenha sobre A Queda de Gondolin. Como falei, Tolkien já morreu. Isso aconteceu em 1973, quando ele tinha 81 anos. Professor de língua inglesa, ele se tornou famoso por ser o criador do universo da Terra-média, onde se passa a história contada em O Senhor dos Anéis, fenômeno que ganhou ainda mais notoriedade após a adaptação para o cinema dirigida por Peter Jackson. Apesar de mais conhecido, O Senhor dos Anéis não é o primeiro livro a se passar nesse universo. A primeira obra a ter como cenário a Terra-média começa assim: numa toca no chão vivia um hobbit. Sim, o Hobbit, que conta a aventura de Bilbo Bolseiro com a companhia de Thorin e como ele encontrou um anel, que depois o Frodo e seus companheiros terão a missão de destruir, né? Foi o primeiro livro de Tolkien a se passar na Terra-média. Enquanto o Hobbit foi publicado em 1937, O Senhor dos Anéis, que foi concebido para ser um único livro, só foi publicado entre 1954 e 1955, após ser dividido em 3 partes: A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Ainda antes da sua morte, em 1962, Tolkien publicou outro livro que se passou no universo da Terra-média: As Aventuras de Tom Bombadil, um livro de poesias. Para quem não lembra, Bombadil é aquele ser imune aos poderes do Um Anel que encontra os hobbits na Floresta Velha, logo depois deles terem saído do condado, lá no início do Senhor dos Anéis. 4 anos depois da morte do pai, o Christopher editou e publicou O Silmarillion, que expandia ainda mais o universo criado por Tolkien. Outras obras póstumas editadas por Christopher se seguiram, como Contos Inacabados, Beren e Lúthien e o mais recente, A Queda de Gondolin. E é sobre A Queda de Gondolin que eu vou falar. Essa obra começou a ser escrita pelo Tolkien em 1917, mas só foi publicada em 2018. No Brasil, ela é distribuída pela HarperCollins, uma edição traduzida pelo Reinaldo José Lopes e com belas ilustrações de Alan Lee. Inclusive aqui tem na capa tem a imagem do Tuor, que eu já vou falar dele, chegando em Gondolin. E atrás tem uma imagem que eu acho muito bacana, que é o deus Ulmo se revelando para o personagem Tuor. Bom, o livro então ele marca a jornada do Tuor, que é um homem criado por elfos, que é guiado pelo deus Ulmo até a cidade secreta de Gondolin, refúgio élfico do povo do rei Turgon. A história se passa na Primeira Era, quando Morgoth, o mestre de Sauron, subjugava os povos da Terra-média. Apesar de saber sobre a existência da cidade do rei Turgon, ele não conhecia a sua localização. Morgoth só descobriu a localização onde Gondolin fora erguida e como chegar até lá após a traição do sobrinho do rei. Com seu exército de seres malévolos, como os demoníacos Balrogs, ele invade a cidade élfica, o que se segue a uma luta intensa pela sobrevivência e posterior fuga dos sobreviventes da Queda de Gondolin. Como é de se esperar em uma obra de Tolkien, há trechos bastante descritivos sobre a geografia dos locais por onde Tuor cruza. De fato, boa parte da jornada dele é bem descritiva assim, dos locais. É uma viagem solitária até que ele encontra um guia que foi mandado pelo próprio Ulmo para levar ele até Gondolin. Então, uma vez que o nosso herói chega a Gondolin, Tolkien passa a detalhar o povo que habita aquele refúgio com as suas diversas casas élficas, né? Mas o melhor mesmo é reservado para a batalha contra os servos de Morgoth, com feitos épicos assim sendo brilhantemente narrados pelo autor. O conhecido panteão de figuras míticas e as diferentes raças de elfos têm sua história expandida no livro com diversas notas de Christopher. Aliás, algo notável na obra é que o filho do Tolkien reúne nos manuscritos um conto principal, mas ao longo do livro ele vai apresentando outras versões pensadas pelo escritor. Com isso o leitor acaba conhecendo um pouco mais desse processo criativo do Tolkien. Então, A Queda de Gondolin é um livro que eu indico muito para quem é fã do Tolkien, por fazer não só uma jornada cheia de detalhes, muito bem contada, mas também por todas essas notas e diferentes versões trazidas pelo Christopher. Além disso, a obra se relaciona diretamente com os acontecimentos da Terceira Era, época na qual se passa O Senhor dos Anéis, ao, por exemplo, nos expor que Elrond, de Valfenda, é um neto de Tuor. Enfim, A Queda de Gondolin é mais uma amostra da qualidade do Tolkien ao criar detalhadamente todo o universo cheio de mitos e lendas que prendem o leitor, e é um livro que ajuda a explicar o motivo de todo o sucesso da obra dele.
Eu sou André Rafael Herzer e essa videoresenha foi elaborada para a disciplina de Literatura em Língua Inglesa 1 do curso de Licenciatura em Letras em Inglês e Português do Campus Feliz do IFRS. Valeu!